Olá, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo helps? Bom, acho que não me conhecem, muito prazer. Eu sou o professor Davidson Oliveira. Estamos hoje aqui para iniciar uma série de aulões visando a preparação para o concurso para o cargo de delegado da Polícia Federal. Bom, hoje nós iremos tratar de temas que se filiam ao grande tema Teoria Geral da Constituição. Então veremos os sentidos de Constituição, as classificações de Constituição e o poder constituinte também será tratado em nosso aulão. Então serão, em média, 8 questões, tendo várias assertivas, em que nós teremos a oportunidade de revisar temas cobrados pelo CESP em últimas provas para delegado. Então, eu peguei provas de delegado da Polícia Civil, para delegado da Polícia Civil da Paraíba, delegado da Polícia Civil da Bahia, provas recentemente elaboradas pelo CESP para o cargo de delegado. Separei essas questões por temas e vamos resolvê-las aqui em alguns aulões. Então, sem mais delongas, comecemos o aulão de hoje. Primeira questão. Acerca dos sentidos dos elementos e das classificações atribuídas pela doutrina às constituições, assinale a opção correta. Pois bem, a nossa primeira questão vai tratar sobre sentidos de Constituição, vai tratar sobre elementos da Constituição e sobre classificações também de constituições. Então, vamos examinar cada uma das assertivas, tentando extrair o máximo de informação de cada uma delas. Vamos à letra A. A letra A vai dizer o seguinte: o elemento de estabilização constitucional é consagrado nas normas destinadas a assegurar a solução de conflitos constitucionais, a defesa da Constituição, do Estado e das instituições democráticas. Pois bem, o elemento de estabilização constitucional, de fato, é consagrado nas normas destinadas a quê? A solução de conflitos constitucionais, a defesa da Constituição, do Estado e das instituições democráticas. Então, de cara, nós já temos que a assertiva a ser marcada na nossa primeira questão é a letra A. Mas não vamos ficar apenas nisso. Quem trata dos elementos da Constituição com bastante precisão é José Afonso da Silva. Então, a gente já viu aqui o elemento de estabilização constitucional. É aquele elemento voltado para defender a Constituição, o Estado e as instituições democráticas. Davidson, mas em que normas da Constituição eu consigo visualizá-los? Vou dizer para você, as normas que tratam sobre a intervenção, artigos 34 a 36 da Constituição, as normas que tratam do estado de sítio e do estado de defesa, artigos 136 e 137 da Constituição. A Constituição, ao estabelecer que cabe ao STF, compete ao STF o controle abstrato de constitucionalidade, ela está visando a defesa da Constituição. Então, controle de constitucionalidade é um elemento de estabilização constitucional, também previsto na nossa Constituição. Pois bem, então, esse é o elemento de estabilização constitucional. Davidson, tem mais? Tem. Tem mais. Temos os elementos socioideológicos tratados aqui na letra B. Vamos ver se ela fala do jeito certo. Me acompanha? A questão vai dizer o seguinte: o elemento socioideológico é assim denominado porque limita a ação dos poderes estatais e dá a tônica do Estado de Direito, consubstanciando o elenco dos direitos e garantias fundamentais. Então, o que é que ele está dizendo? Que o elemento socioideológico limita a ação dos poderes estatais, dando a tônica do Estado de Direito, e está consubstanciado no elenco de direitos e garantias fundamentais. Essa questão estaria correta, meus amigos,
se em vez de elemento sócio-ideológico, nós tivéssemos aqui, deixa eu corrigir aqui, pegar uma canetinha, nós tivéssemos elemento limitativo. Então, se nós voltássemos a ler a questão que eu apresentei para vocês nesse momento, trocando elemento sócio-ideológico por elemento limitativo, a questão estaria correta. Por quê? Porque, voltando para a tela, o elemento limitativo é assim denominado porque limita a ação dos poderes estatais e dá a tônica do Estado de Direito, consubstanciando o elenco de direitos e garantias fundamentais. Eita, então, o artigo 5º, por exemplo, naquele seu extenso rol de 78 incisos, traz normas que, na maioria das vezes, visa limitar o poder do Estado. Por isso o nome é elemento limitativo. Como é que limita? Ao dizer, Estado, você não pode criar uma obrigação sem que eu, através dos representantes que eu escolhi, aceite isso. Então, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Lei que foi criada por meus representantes. Lei que, de alguma forma, eu aceitei. Então, esses são os elementos limitativos. E os elementos socio-ideológicos são aqueles, meus amigos, que marcam a transição de um Estado individual, de um Estado de liberdade, para um Estado social. Um Estado em que não são mais suficientes que as normas protejam apenas meu direito de liberdade, meu direito de ir e vir, de inviolabilidade do domicílio. Isso é importante, mas eu não quero mais só isso. A partir de agora, eu quero que você, Estado, me forneça uma educação boa, uma saúde respeitável. E esses direitos estão consubstanciados onde? Esses elementos socio-ideológicos, nos artigos 6º e 7º da Constituição, no capítulo que trata da ordem social. Então, esses são os elementos socio-ideológicos. Falamos dos elementos de estabilização constitucional, dos elementos limitativos, do sócio-ideológico. Faltam dois. Quais são esses dois? São os elementos formais de aplicabilidade e os elementos orgânicos. Eita, é mesmo? É. Quais são os elementos formais de aplicabilidade? São normas constitucionais que vão nos explicar como aplicar outras normas constitucionais. Dá um exemplo aí, Davidson. Artigo 5º, parágrafo 1º, vai dizer: os direitos e garantias fundamentais têm aplicabilidade imediata. Eita, é uma norma da Constituição dizendo que aquelas outras normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Todo o ADCT, por exemplo, traz normas de como se aplicar a parte permanente da Constituição. E, finalmente, os elementos orgânicos, que são aqueles que se referem à organização do Estado, título 2º da Constituição, e à organização dos poderes, título 3º da Constituição. Ótimo! Lemos duas assertivas e estudamos um tema de grande relevância. Que tema foi esse? Elementos da Constituição. Passemos à letra C, que vai tratar aí já de classificação. A questão vai dizer o seguinte: quanto à forma, diz-se formal a Constituição cujo texto é composto por normas materialmente constitucionais e disposições diversas que não tenham relação direta com a organização do Estado. Pegadinha, né, gente? Porque você pensa, quanto à forma, a Constituição pode ser formal ou material. Não, não é. Forma formal, mas não é assim. Quanto à forma, a Constituição, ou melhor, quanto ao conteúdo, sim. Quanto ao conteúdo, as normas podem ser formais ou materiais. Eita, Davidson, então o erro está só nisso. Vamos deixar essa questão correta? Então, em vez de dizer quanto à forma, a gente vai dizer que quanto ao conteúdo, diz-se formal a Constituição cujo texto é composto por normas materialmente constitucionais e também por disposições diversas que não tenham relação direta
com a organização do Estado. Esse seria o conceito da classificação quanto ao conteúdo. A classificação que vai dizer sobre o aspecto formal, ela vai perguntar, essa Constituição é escrita ou não escrita? E pronto, então coloca na tua cabeça, o CESP repete bastante isso. Quanto ao conteúdo, as normas podem ser formais ou materiais. E quanto à forma, a Constituição pode ser escrita ou não escrita. Constituição escrita é qual? É aquela que foi elaborada solenemente por um órgão instituído para esse fim, por uma Assembleia Nacional Constituinte, por exemplo. E essa Constituição escrita, ela pode ser dividida em duas ainda, as codificadas e as legais. As codificadas, de que é exemplo, a Constituição da República Federativa do Brasil, é uma Constituição codificada. Por quê? Porque você consegue visualizar toda a Constituição, lá, pega aqui o vadimeco, eita, a Constituição é essa do Brasil, um código, ela está codificada, não são leis esparsas. E, por sua vez, existem também as legais, que são vários textos esparsos que juntos formam a Constituição daquele Estado. De outro lado, temos as não escritas, que foram sendo criadas pelos usos, pelos costumes e pela jurisprudência. O exemplo clássico de uma Constituição não escrita é a Constituição inglesa, é a Constituição britânica. Ok? Então vimos aí a classificação formal e a classificação quanto ao conteúdo. Vamos à letra D. Segundo o sentido sociológico da Constituição, na concepção de La Salle, o texto constitucional equivale à norma positiva suprema que regula a criação de outras normas. Vamos dar umas marcadinhas aqui para direcionar o nosso estudo. Então ele está dizendo que o sentido sociológico... Opa, deixa eu apagar isso. Quanto ao sentido sociológico, que é a concepção de Fernando La Salle, o texto constitucional equivale à norma positiva suprema que regula a criação de outras normas. Veja bem, quando nós formos estudar, quando vocês estiverem aí se debruçando sobre o estudo de sentidos da Constituição, conceitos de Constituição ou, como outros chamam, concepções de Constituição, a gente vai fazer um estudo muito simples, um estudo bastante pragmático. Como vai funcionar esse estudo? Você vai perguntar qual é o tipo de conceito, é um conceito jurídico, é um conceito político ou é um conceito sociológico. Depois você vai perguntar quem foi o autor desse conceito, dessa concepção. Se foi o sentido jurídico, o autor foi Hans Kelsen. Se foi o sentido político, o autor foi Carl Schmitt. E o sentido sociológico de Fernando La Salle. E, por conseguinte, você vai se perguntar o que foi que cada um deles disse. Hans Kelsen, na sua teoria pura do direito, disse que a Constituição é considerada como norma pura do direito e que pode se manifestar de duas formas. Através do sentido lógico jurídico e através do sentido jurídico positivo. O sentido jurídico positivo corresponde à Constituição escrita, positivada, no ápice da pirâmide normativa, do qual todos os outros atos normativos dentro do Estado dela tirarão sua fonte de validade. Por outro lado, o sentido lógico, jurídico lógico das ideias corresponde à norma constitucional hipotética que fica lá no mundo das ideias e que serviria de fundamento para a própria Constituição em seu sentido jurídico positivo. Resumindo, sentido jurídico, Kelsen, sentido lógico jurídico, sentido jurídico positivo. Eu só tenho que saber isso, Edilson, só. Vamos passar para o próximo. Sentido sociológico, já que La Salle apareceu aqui. Sentido sociológico. Quem foi o autor? Fernando La Salle. Ele dizia que a Constituição seria a soma dos fatores reais de poder. Para ele, Constituição era isso. E falava também da Constituição escrita, que para ele não passaria de mera folha de papel. No sentido
de soma de fatores reais de poder, ele queria dizer que as forças econômicas, políticas e religiosas ditariam o que seria de fato a Constituição. Mas esses conceitos, esses dogmas, seriam colocados numa Constituição, uma mera folha de papel que poderia corresponder ou não ao conceito real de Constituição. Em resumo, sentido sociológico, autor Ferdinand Lassalle, soma dos fatores reais de poder de um lado e folha do papel de outro. Por fim, Carl Schmitt, para quem Constituição seria uma decisão política fundamental. Esse seria o verdadeiro conceito de Constituição. E o que não fosse isso seriam meras leis constitucionais, coisas que estariam na Constituição, mas que não precisariam estar. Isso seriam leis constitucionais, enquanto norma constitucional, Constituição seria de fato a decisão política fundamental. Resumo da ópera. Sentido político de Constituição, Carl Schmitt. Para quem norma constitucional é decisão política fundamental e todo o resto que esteja na Constituição e não seja essa decisão política fundamental são simplesmente leis constitucionais. E agora fica fácil verificar o erro da nossa assertiva D. Voltemos a ela. Segundo o sentido sociológico, que foi idealizado por Lassalle, texto constitucional seria norma positiva suprema. A gente corrige isso dizendo que, através do sentido jurídico, cujo o autor não foi Lassalle, mas sim o nosso amigo Hans Kelsen, ele sim disse que o texto constitucional equivale à norma positiva suprema que regula a criação de outras normas. Esse seria o sentido jurídico positivo de Constituição elaborado por Hans Kelsen. Então, para finalizar essa questão, letra E. Agora fica fácil, né, gente? Porque a gente resolveu uma assertiva anterior, eu expliquei todos os sentidos, seus autores e as respectivas ideias. E a letra E vai falar disso, vai ser muito fácil. Segundo o sentido político da Constituição, na concepção de Carl Schmitt, o texto constitucional equivale à soma dos fatores reais de poder, não passando de uma folha de papel. Então, marquemos aqui. De fato, meus amigos, o sentido político de Constituição foi idealizado por Carl Schmitt, mas para ele, Constituição seria decisão política fundamental. E o que não fosse essa decisão política fundamental, mas estivesse num corpo, no texto de uma Constituição, seria chamado de leis constitucionais. E quem foi que disse isso? Que o texto constitucional equivale à soma dos fatores reais do poder, não passando de uma folha do papel. Veja bem, houve uma grande confusão aqui. Segundo Ferdinand Lassalle, na concepção, no sentido sociológico de Constituição, o texto constitucional seria uma folha de papel. Enquanto que a verdadeira Constituição, essa sim, equivaleria à soma dos fatores reais de poder. Então, por várias razões, a assertiva está errada. Vimos que essa questão, desde o início, tem como resposta a letra A. Usamos essa questão para revisar os sentidos de Constituição, os elementos da Constituição. Pronto, estamos aptos a passar para a nossa segunda questão. Vamos a ela. Segunda questão, para ser delegado do Rio Grande do Norte. Que beleza! Belas Praias, Rio Grande do Norte. A respeito das normas constitucionais, assinale a opção repara, meu amigo concurseiro, meu amigo concursando, ele quer a assertiva incorreta. Raramente o CESP, em questões de ABCDE, em questões de múltipla escolha, pede a incorreta. Nessa ele pediu. Ótima questão para a gente resolver. Por quê? Porque em uma a gente identifica o erro. Nas outras a gente aprende e descobre qual é o posicionamento da banca a respeito daquele assunto. Magnífico, não é? Então, vamos a ela. Letra A. Segundo a letra A, dizem-se operativos os preceitos constitucionais que são dotados de eficácia imediata ou, pelo menos,
de eficácia não dependente de condições institucionais ou de fato. Por outro lado, as normas pragmáticas, ou melhor, programáticas, são as que definem objetivos cuja concretização depende de providências situadas fora ou além do texto constitucional. Então, a questão quer que a gente tenha um conhecimento a respeito de normas operativas, preceitos constitucionais operativos e de normas programáticas. A questão está certíssima, por quê? A norma operativa é aquela que nasceu pronta para operar, fazendo paralelo com a classificação mais conhecida e mais cobrada em série de concursos públicos, a classificação do professor José Afonso da Silva. Normas operativas seriam as normas de eficácia plena ou as normas de eficácia contida, que a partir do momento da sua promulgação estaria apta a produzir os seus efeitos. De outro lado, normas programáticas seriam aquelas que estabelecem diretrizes, objetivos, programas a serem alcançados pelos poderes instituídos, em geral, pelos poderes legislativo e pelo poder executivo. Desse modo, a letra A apresenta-se corretíssima, se é que existem níveis de gradação entre certo e errado, me permitam esse erro, mas a questão está certa. Não é a letra C marcada, porque lembre-se que queremos assertiva incorreta, passemos à letra B. Letra B, quanto à matéria que disciplinam, as disposições constitucionais podem ser classificadas em normas de organização, que dispõem sobre a ordenação dos poderes do Estado, sua estrutura, competência, articulação recíproca e o estatuto dos seus titulares, e normas definidoras que traçam, definidores de direitos, que traçam os direitos fundamentais dos jurisdicionários. Corretíssima questão. Sim, de fato, a gente pode classificar as normas como sendo desse modo, como sendo dessa maneira que a questão fala. De um lado temos as normas que definem poderes, que organizam os respectivos poderes, enquanto, de outro lado, nós temos as normas que limitam os poderes, que são as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais. Desse modo, correto, a letra B, vamos à letra C. Quanto à classificação das normas, a doutrina é unânime em afirmar que se pode realizar com segurança a distinção entre normas constitucionais materiais e formais. As primeiras, ou seja, as materiais, veiculam regras que tratam da essência da Constituição, tais como as que dizem respeito aos limites e atribuição dos poderes e atribuições dos poderes políticos. As segundas, ou seja, as formais, regras de conteúdo variado. Veja bem, quanto ao conteúdo, as normas constitucionais podem ser formais ou materiais. Até esse ponto, de fato, a doutrina é realmente pacífica. Outra coisa, meus amigos, é dizer que a doutrina é unânime em dizer quais são as normas na Constituição que são materialmente constitucional e quais são as normas que estão na Constituição e não tratam da essência constitucional e seriam, por isso, assim denominadas formalmente constitucionais. Não, sobre esse ponto não existe unanimidade, nesse ponto não é pacífico. E, só para salientar, essa discussão dentro da nossa Constituição, dentro do nosso ordenamento constitucional, é completamente infundada, inócua, estéril. Por quê? Porque a nossa Constituição é formal. Então, toda e qualquer norma que esteja na Constituição, se for afrontada, vai ser passível de ser objeto, de ser parâmetro para controle de constitucionalidade das leis. Então, não teria sentido. Eu acho que
a única norma que invariavelmente, de forma pacífica na doutrina, é considerada como formalmente constitucional, é aquela que trata do Colégio Dom Pedro II. Apenas ela seria unanimidade. Então, o erro da questão é dizer que a doutrina é unânime. Não, a doutrina não é unânime em dizer, que eu nunca vi nenhum autor dizer isso, que se pode realizar com segurança a distinção entre normas materiais e formais. Desse modo, como a nossa questão pede para marcar a assertiva incorreta, encontramos letra C é a nossa resposta. Vamos ler a letra D, aprender com ela, né? Já que letra D e E só podem estar corretas. Letra D. Consideram-se autoexecutáveis as disposições constitucionais bastantes em si, completas e suficientemente precisas na sua hipótese de incidência e na sua disposição. Aquelas ministram os meios pelos quais se possa exercer ou proteger o direito que conferem ou cumprir o dever de desempenhar o encargo que elas impõem. Aqui a questão misturou um pouco. Falou de normas autoexecutáveis, nomenclatura utilizada por Rui Barbosa, e dizendo que elas são normas constitucionais bastantes em si. Quem falava dessa forma sobre as normas constitucionais operativas, o que o professor José Afonso da Silva veio a chamar de normas de eficácia plena, de aplicação imediata, quem chamava essas normas de normas bastantes em si era Pontes de Miranda. Então, correta a questão, de fato, normas autoexecutáveis são normas bastantes em si e estão prontas, estão aptas para regular as situações pelas quais elas vieram a surgir. Então, letra D, corretíssima. Vamos ver a letra E. Os preceitos não auto-aplicáveis, é o contrário dos conceitos auto-aplicáveis, é o contrário dos preceitos auto-executáveis, dos preceitos bastantes em si, são as disposições constitucionais incompletas ou insuficientes, para cuja execução se faz indispensável a mediador do legislador, editando normas infraconstitucionais regulamentadoras. Correta a questão, eu deixaria apenas uma ressalva de que nem sempre se faz indispensável a mediação do legislador especificamente. A norma regulamentadora pode caber tranquilamente ao Poder Judiciário, no exercício da sua função normativa, ao editar um regimento interno, por exemplo. Pode caber ao Poder Executivo, ao editar um decreto ou um regulamento para o exercício de algum direito previsto na Constituição. Então, eu acharia mais correto dizer que é indispensável uma norma integradora, uma norma regulamentadora, mas não necessariamente com a mediação do legislador, porque pode ser que o autor da norma regulamentadora não seja o Poder Legislativo, seja o Poder Executivo, seja o Poder Judiciário. Mas, de todo modo, a questão se apresenta correta ou menos errada do que a letra C, razão pela qual a letra C foi a nossa resposta, o que nos leva à questão seguinte. Vamos lá. Terceira questão, acerca do conceito, do objeto, dos elementos e da classificação das constituições, assinale a opção correta. Constituição material é aquela criada por meio de uma Assembleia Nacional Constituinte e consta de um documento escrito. Nós já vimos isso e eu já salientei para o fato de o CESP gostar dessa pegadinha. Ele está dizendo que Constituição material é aquela criada por uma Assembleia Nacional Constituinte e que consta de um documento escrito. Não, né? Porque Constituição material não é isso. Isso é classificação quanto à forma. E quanto à forma, essa Constituição não é material. Essa Constituição é escrita. Então, Constituição escrita é aquela criada por meio de uma Assembleia Nacional
constituinte e consta de um documento escrito. Essa Constituição escrita pode ser de dois tipos, já conversamos sobre isso. Ela pode ser codificada, se esse documento for único, ou ela pode ser legal, se várias leis esparsas formarem a Constituição. Essa é a classificação quanto à forma. Quanto ao conteúdo, sim. A Constituição se classifica em formal ou material. Então, percebam que para acertar questões do CESP, muitas vezes, apenas sabendo essa nomenclatura, você acerta várias. Se você souber que quanto à forma, a Constituição pode ser formal, ou melhor, que quanto à forma ela pode ser escrita ou não escrita, e quanto ao conteúdo ela pode ser material ou formal, você já acerta algumas questões do CESP. Letra B. O entendimento de que a Constituição tem um fundamento de validade na norma hipotética fundamental, que é situado no plano lógico e não no jurídico, conferindo unidade e validade a todo o sistema normativo, decorre do sentido jurídico de Constituição. Coisa linda essa questão, né? O que ela está dizendo? Que Constituição tem um fundamento de validade na norma hipotética fundamental, situada no plano lógico e não no jurídico, conferindo unidade e validade a todo o sistema normativo. E isso seria o sentido jurídico de Constituição. Corretíssima a questão, por isso nós vamos marcar. A letra B é a nossa resposta. Conversamos agora há pouco sobre isso. O sentido jurídico de Constituição foi elaborado por Kelsen, para quem Constituição é norma pura, é norma jurídica pura. E essa Constituição ela pode ser dividida em dois planos. No plano lógico-jurídico, que se refere à norma hipotética, né, que está no mundo das ideias, fundamental, ou a norma jurídico-positiva, que é a Constituição escrita, aquela da qual todo o sistema normativo retira validade. Desse modo, correta a letra B, essa é a nossa resposta. Vamos conferir os erros, vamos identificar os erros das assertivas seguintes. O dispositivo constitucional que determina a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar crimes cometidos por governador insere-se no chamado elemento formal de aplicabilidade. Então a questão está tratando do elemento formal de aplicabilidade, revisando o que já foi revisado. Elemento formal de aplicabilidade é aquela norma, é aquele que está presente em normas constitucionais que explicam ao intérprete como aplicar outras normas. O exemplo que eu citei foi o artigo 5º, parágrafo 1º, segundo o qual as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, e também as normas do ADCT. Então percebam que a norma da Constituição que determina uma competência, ou seja, a competência para o STJ julgar o governador em casos de crimes comuns, essa competência não é um elemento formal de aplicabilidade. Essa competência é um elemento orgânico. Por quê? Porque o elemento orgânico define a organização do poder e o regime jurídico dos seus titulares. Eita, então nós estamos falando, quando dizemos do governador, do chefe do Poder Executivo Estadual. Então a Constituição organizou os poderes e disse que os titulares dos poderes terão tratamento diferenciado ao cometerem crimes. Então, o correto aí seria dizer que essa competência, que esse dispositivo insere-se não no elemento formal de aplicabilidade, mas sim no elemento orgânico. Não seria formal de aplicabilidade. Vamos à letra D. A Constituição Federal de 1988
é considerada como semirrígida, já que permite a reforma de alguns dispositivos, com exceção das cláusulas pétreas. A questão está dizendo que a Constituição Federal de 88 é semirrígida. A questão trata da classificação quanto à alterabilidade, quanto à mutabilidade da Constituição. Então, nessa classificação, a gente faz a seguinte pergunta: essa Constituição, ela pode ser alterada, ela não pode ser alterada? Algumas partes podem ser alteradas, outras não podem. Como é que funciona? Na classificação quanto à alterabilidade da Constituição ou quanto à estabilidade da Constituição, a Constituição pode ser rígida, semirrígida, flexível ou inalterável, imutável. Comecemos pela imutável. Constituição imutável é aquela que não permite que se alterem as suas disposições. É aquela Constituição que, segundo a doutrina, tem a pretensão de ser eterna. A Constituição que realmente só existe no plano doutrinário. Seria impossível uma Constituição que dispusesse: essa Constituição não pode ser alterada de modo algum e em tempo algum. A Constituição rígida é aquela que passa por um processo diferenciado das leis para que seja alterada. Tem um procedimento mais solene, mais dificultoso. No Brasil, na Constituição de 88, enquanto para alterar uma lei ordinária existem vários, para criar uma lei ordinária, para alterar uma lei ordinária, existem vários capazes de deflagrar esse processo legislativo. Para o processo de emenda, só aqueles previstos nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 60, enquanto para alterar uma lei ordinária, para criar uma lei ordinária, eu preciso de apenas maioria relativa dos presentes. Para alterar a Constituição, eu preciso que ela seja votada em 2 turnos, por 3/5 dos votos de cada casa do Congresso Nacional. Então, existe um procedimento mais dificultoso, mais solene, o que faz com que a nossa Constituição seja rígida, faz com que adotemos o princípio da supremacia constitucional, o que vai levar mais à frente ao controle de constitucionalidade das leis. Então, nossa Constituição, segundo a maioria da doutrina, é rígida. Temos ainda a Constituição flexível, que é aquela que é alterada do mesmo modo como se altera uma lei ordinária. E, por fim, a Constituição objeto da questão, a Constituição semirrígida. Ela é em parte rígida, em parte flexível, por isso que ela é semirrígida, ela é rígida só pela metade. Essa Constituição, nós tivemos uma Constituição assim, foi a de 1824, que dizia que alguns dispositivos dela só poderiam ser alterados através de um procedimento mais solene, mais dificultoso, enquanto as outras não poderiam ser alteradas como leis ordinárias fossem. É interessante observar o entendimento de Alexandre de Moraes, que diz que a nossa Constituição não é apenas rígida, porque além de estabelecer um procedimento mais dificultoso para sua alteração, ainda diz que algumas normas não podem sequer ser objeto de deliberação quando tendentes a aboli-las, ou seja, existem as cláusulas pétreas. Então, segundo Alexandre de Moraes, a nossa Constituição é super rígida. Pronto, se perguntarem, segundo Alexandre de Moraes, a Constituição é super rígida. Segundo a maioria da doutrina, a Constituição é rígida, mas semirrígida ela não é, de modo algum, e é por isso que essa questão está errada, não é semirrígida. Passemos à letra E. Constituição dirigente é aquela em que o processo de poder está de tal forma disciplinado que as relações políticas e os agentes do poder subordinam-se às determinações do seu conteúdo e de seu controle procedimental. A Constituição, quanto à finalidade, ela pode ser ou uma Constituição garantia ou uma Constituição dirigente. Constituição garantia seria aquela que visa apenas a limitar o poder do Estado, estabelecendo direitos e garantias fundamentais, repartindo poderes e estabelecendo um procedimento mais dificultoso para a alteração da Constituição. Por outro lado, Constituição dirigente seria aquela que, além de tudo que existe
numa Constituição Garantia, tem também uma série de programas políticos, de diretrizes, de objetivos a serem alcançados pelos poderes políticos instituídos. Desse modo, a Constituição está errada, ou melhor, a questão está errada, porque a Constituição dirigente não traz as minúcias das relações políticas, não. Ela traz programas que devem ser desenvolvidos. Quem traz o processo de poder, disciplinando suas relações políticas, subordinando os agentes à determinação de seu conteúdo e controle procedimental, não é a Constituição dirigente, e sim a Constituição Garantia. Por isso essa questão está equivocada. Lembre-se que a Constituição dirigente, falou em Constituição dirigente, lembre-se de normas programáticas. Então, Constituição dirigente é aquela marcada pela existência de normas programáticas em seu texto. Ok? Bom, gente, como nosso tempo é curto, mas conseguimos aproveitar bem, nós chegamos ao fim desse primeiro aulão. Então, tivemos a oportunidade de ver em 3 questões, totalizando cerca de 15 assertivas, um estudo sobre conceito de Constituição, sobre elementos de Constituição e sobre a classificação das Constituições. Então, seria mais ou menos todo o programa, todo o assunto relacionado ao tema teoria geral da Constituição. Mas não se preocupem, nós já temos um próximo encontro em que conversaremos bastante sobre o tema poder constituinte, tema certo de cair na tua prova, porque sempre que apareceu no programa do CESP, esse conteúdo, ele foi cobrado na prova. Então, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham feito uma boa revisão, que para quem já tinha conhecimento do assunto, tenha acendido a luz da revisão, para quem fazia muito tempo que não tinha estudado, tenha conseguido assimilar os conceitos. Nos vemos no próximo aulão, já temos esse encontro marcado. Foi uma grande satisfação, eu sou Davidson Oliveira. Vocês podem me encontrar no Facebook, DAYWSON, Davidson Oliveira. Vocês me encontram lá, podem mandar dúvidas, tirar as suas dúvidas de última hora por lá, tá ok? Foi um prazer, até a próxima, beijos, me liguem.